Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando em um novo tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. E tá em forma de pergunta esses vídeos que eu estou gravando. A maioria lá nesse momento, né? Eu estou gravando essa série aí. Está em forma de pergunta. É pergunta para vocês, né? Vocês comentar, responder, né? E vocês dizem, né? Deixar sua opinião ou então a opinião bíblica, né? E você entender a palavra de Deus, né? E a gente vai, né? Dependendo, eu consigo responder para você, né? O ideia para fazer, né? É, É, Quando é que acontece o fechamento da porta da graça? E é o fechamento da porta da graça? Isso é um tema e na Bíblia eu acho que não tem isso, fechamento da porta da graça. Isso é um tema que o pessoal falou e se usa para dizer e é o momento que Jesus deixa de interceder pelas pessoas. Ou seja, nesse exato momento Jesus está no lado de Deus Pai, né, intercedendo pelas pessoas, né? Satanás é o acusador e Jesus é o nosso advogado, ele está defendendo nós, né? Então, o fechamento da porta da graça significa que Jesus deixou de interceder. Todos os causos foram decididos. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Para todo sempre, né? E aí é a volta de Jesus, onde Jesus se prepara para voltar já para levar o salvo e destruir os ímpios. Isso é o fechamento da porta da graça. Então, quando chega ao fechamento da porta da graça, Jesus diz, está feito. Lá na cruz, quando ele morreu, e lá ele falou, está feito, está consumado. Ele dizia, aquele plano ali estava consumido, né? O plano da salvação estava feito, estava liquidado, tinha pago a dívida, né? Então, quando chegar o fechamento da porta da graça, quando chegar o final, quando todos tiverem tomado essa decisão, em está salvo, em está salvo e em está perdido, Jesus também vai dizer, está feito. E quando é que Jesus diz está feito? Está na Bíblia isso, no livro do Apocalipse? Está na Bíblia. Só que existe um tema pela aí, é um estudo pela aí, e diz o seguinte: o fechamento da porta da graça a gente vai saber quando a primeira praga cair. Quando aí a primeira praga significa que o fechamento da porta da graça já aconteceu. Ou seja, a gente vai conseguir, o estudo, né, diz, e a gente vai conseguir identificar o fechamento da porta da graça se fechou quando aí a primeira praga. Ou seja, e a primeira praga, quando aí a primeira, o fechamento já aconteceu. Por quê? Porque as pragas, ela vai atingir os ímpios, ela não vai atingir o povo de Deus. O que significa? E nesse momento, quando aí a primeira praga, o povo de Deus já vai estar selado, protegido com o selo de Deus, e os ímpios vão estar selados com a marca da besta. E aí Deus joga a primeira praga, e essa primeira praga vai atingir apenas os ímpios. É dizer, e todos já estão selados. Não existe mais mudança. Em receber a marca da besta, não pode ser salvo. Em receber o selo de Deus, também não pode se perder. E é por isso que, quando aí a primeira, o fechamento da porta já aconteceu. O fechamento da porta da. Ou seja, Jesus já deixou de interceder. Não há mais salvação. Não existe a oportunidade de salvação. Mas eu deixar um questionamento, né? Vocês podem me ajudar aí, né? O meu questionamento é o seguinte: e Jesus só diz está feito? Jesus só fala essa palavra está feito. Quando ele fala só está feito, ele diz o quê? Deixou de interceder. Ele só pode dizer está feito quando ele deixa de interceder. Antes, se ele não falar antes, é dizer que ele não deixou de interceder. E quando é que Jesus diz está feito? Alguns dizem, e no capítulo 15, se eu não estiver enganado, no capítulo 15, eu não sei bem o versículo mais ou menos. Capítulo 15 é capítulo 8, cara. É no capítulo 8. No capítulo 8, tá? Um estudo aí, tem um estudo, e diz assim, no capítulo 8, quando no versículo 5, quando o anjo joga o incensário sobre a terra, no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 5, quando o anjo joga a sua taça sobre a terra, né, o incensário lá, diz, e ali, diz, e Jesus está ali fechando a porta da graça, ali. Mas aí não existe, aí não existe um verso que diz que Jesus fala, está feito. Jesus, na Bíblia, não diz aí está feito. Então, para mim, o fechamento é quando Jesus fala, está feito, está consumado. Aí sim é o fechamento. Porque, está feito. E salvou, está salvo, está perdido, está feito, está consumado. Mas Jesus, no capítulo 8, ele não fala isso. Não existe isso no capítulo 8. Aonde vai estar isso? A palavra de Jesus está feito. O está feito de Jesus vai estar no sétimo selo, em Apocalipse 16, versículo 17. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 17. Jesus fala assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Ou seja, aí Jesus fala: está feito, ou seja, está consumado. Mas aonde? Na última praga. Entendeu? Ou seja, o que significa isso? E quando aí a primeira, a porta da graça não está fechada. Porque Jesus só diz está feito, aí na última, quando
acontecer a derradeira praga. Aí a derradeira, Jesus fala, ó, está feito, está consumado. Ou é dizer isso, quem está salvo, quem está perdido, não tem. Porque aí já é a sua volta, a sua segunda volta. Quando o anjo derramar o último flagelo, após o acontecimento ali, e vai acontecer no sétimo flagelo, porque cada flagelo é um acontecimento, é uma praga, né? Ao terminar é a volta de Jesus. E é por isso que Jesus fala aqui na última, quando derramar a última, significa, e a última é a última oportunidade de assim, Deus colocou para as pessoas se arrepender. Ou seja, o fechamento é onde Deus para de interceder, Jesus. Até na última, Jesus estava sentado do lado de Deus, ali olhando, para um lado e para o outro, para ver se alguém se arrepende. O, o existir a oportunidade, o existir a porta, não significa que vai acontecer. Muitas pessoas questionam, não, mas a pessoa já está amarrada da besta, e se ela está recebendo a prova, ela já tomou a decisão. Então não tem como mudar. Não é porque a pessoa não tem como mudar e não existe a porta aberta. E a Bíblia está dizendo aqui, e a porta ainda está aberta. Jesus ainda está lá, olhando, para um lado e para o outro, para ver se alguém se arrependa e ele possa interceder. Mas, se nós analisar os flagelos, e não começa com os 7 do capítulo 15, lá, mas começa com as trombetas, só você acompanhar as trombetas, desde as trombetas e os 7 flagelos, você vai perceber que as pessoas não se arrependem. Lá eu mostrei nos vídeos anteriores, se eu não tiver nada, é na quarta trombeta ou é na quinta. E também no flagelo também, é no sexto flagelo, está dizendo lá. E as pessoas, mesmo recebendo flagelo, não se arrependeram. Ou seja, se você sentir o verso, você vai perceber que as pessoas, Deus está assim, decepcionado as pessoas. E fala assim, essas pessoas nem se arrependeram. Ou seja, como se Deus quisesse ali tivesse o desejo que ela se arrependesse. E ali, né? É tipo um pai que açoita um filho e o filho dá uma taca nele, não para judiar dele, não é que o pai está querendo ver o mal dele, mas era para ver se o filho mudava de caminho. Quando o filho fazer coisa errada e o pai não aceita, o pai fala e o filho não é obedecer, aí o pai dá uma chinelada ou uma lapada. Ali não é porque o pai tem prazer no sofrimento do filho, mas ele é ensinar o caminho certo, a lapada para ver se o filho muda de caminho, entendeu? Então aí, quando Deus está derramando flagelos sobre os ímpios, ali Deus é como se Deus não estivesse ainda olhando para um lado e para o outro, imaginando, se alguém vai se arrepender, se alguém vai olhar para mim, alguém vai me buscar. É o olhar de Deus ali, como se o pai tivesse, sabe, se meu filho vai mudar mesmo, sabe? É o único tentativa que Deus está fazendo. O flagelo ali é comparado ao pai quando açoita seu filho aí no seu caminho, entendeu? E é tanto que lá na própria mensagem de Laodiceia você vai ver isso. Deus aí diz o quê? Eu repreendo e disciplino quanto eu amo. Ou seja, o meu nome, o meu nome, ele disciplina, não, como é que tá lá? Deixa eu ver aqui. Laodiceia. Repreende. Repreende. Primeiramente, ele repreende e disciplina. São duas coisas, essas duas palavras são diferentes. Repreender uma palavra, ou seja, ele vem a palavra, primeiramente, vem a palavra. Aí, como o pai fala para o filho, não faz isso, tá no caminho errado, fala. Ou seja, o pai está repreendendo o filho no caminho errado, mas o filho não dá atenção. Aí vem a disciplina, entendeu? Ou seja, o maior do que palavra, entendeu? A ação, entendeu? E aí Deus está dizendo, e em Laodiceia vai para onde? Vai para o sétimo selo, e o sétimo selo vai acontecer, e são os flagelos, começam as trombetas, são 14, né? Começam as trombetas, e depois os 7 flagelos, entendeu? Então ali é como se Deus estivesse disciplinando o povo. E povo é esse? Ele está disciplinando os mornos. Porque está quente, já está com o selo de Deus. Os frios já estão amados da besta, eles não vão mudar porque eles são frios mesmo, adorador da besta. Mas existem os mornos. E aí Deus ele está aí disciplinando esses mornos, para ver se esse morno volte para Deus, para ver se alguém se arrependa. Mas se você olhar o contexto, tanto na trombeta como nos flagelos, lá Deus e fala, essas pessoas nem se arrependeram, ou seja, Deus infelizmente as pessoas não vão mudar. A Odisseia não muda, as pessoas são mornas e vão permanecer mornas, entendeu? Não há mudança em Laodiceia.
Então, voltando aí para o capítulo, deixa eu ver onde eu estava, e no 7º flagelo. Então, o fechamento da porta da casta, a oportunidade, acontece só na última flagelo, onde eu derramar o último flagelo, é como se Jesus fala, terminou, o último recurso que eu tinha é a disciplina. Não deu certo, essas pessoas não se arrependeram, então tá feito. Não posso fazer mais nada, tá feio, quem tá salvo, e tá perdido, já era. Aí é a sua vinda, entendeu? No 7º flagelo é a vinda de Jesus. Não tem mais nada para fazer, entendeu? Porque anteriormente ele usou a palavra, não conseguiu mudar essas pessoas. E agora vem uma disciplina, e são os flagelos. Mas mesmo assim, pelo que nós podemos perceber, se eu não tiver nada, é na quarta trombeta, e no 6º flagelo, está dizendo lá no finalzinho, essas pessoas nem se arrependeram, mesmo os flagelos recebendo as placas, não se arrependeram não mudaram de opinião, entendeu? É como o pai que mesmo falou pro filho mudar de caminho, não mudou, aí o pai vai lá com um cipózinho, uma chinela, dá uma pisa nele, mesmo assim não muda, não dá jeito, não tem como mudar. A pessoa ela está destinada a ir ali mesmo e não muda, entendeu? Então, os flagelos é como se fosse o último recurso. Os flagelos que Deus está usando aí é o último recurso para trazer os mornos de volta a Deus. Enquanto Deus está ali derramando os flagelos, Deus tem que estar olhando para ver Jesus estar lá sentado ao lado de Deus, olhando para ver se alguém. E é por isso que existe uma promessa muito boa. Lá em Laodiceia, se você olhar lá, existe uma promessa muito boa no final. Em Laodiceia. Diz assim, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. Então é uma promessa muito boa. Assim como Jesus sentou no trono do Pai, ele venceu e sentou no trono do Pai, estas pessoas que vencessem aqui, sentariam no trono de Jesus. É uma promessa maravilhosa, mas infelizmente, pelo que nós podemos acompanhar, não estou afirmando que não vai haver, mas pelo relato aqui da Bíblia, porque não existe nenhum elogio para Laodiceia. Se houvesse pessoa ali fiel em Laodiceia, haveria um elogio. Não existe. E segundo, porque tanto a trombeta, a quarta trombeta, se não tiver nada, a quarta trombeta e o 6º flagelo, no finalzinho ali diz, as pessoas, mesmo recebendo ali os flagelos, não se arrependem. E os flagelos é o último recurso, é o último recurso que Deus está usando, ou seja, a disciplina. Deus está disciplinando os mornos para que eles tomem uma decisão, ou seja, ou se esquenta ou se espia. Mas pelo jeito não deu jeito, não teve como, entendeu? Essas pessoas infelizmente se perdeu, entendeu? Essa é a mensagem. Então, o fechamento da porta da graça, conforme eu mostrei aqui, só acontece no 7º, no final, quando Deus derramar o 7º flagelo, o último flagelo, e fecha-se a oportunidade de alguém salvar. Só que, como eu falei, não é porque existe a oportunidade e pessoas vão se salvar. A oportunidade está lá, Jesus está lá, durante a Odisseia, o período de Laodiceia, Jesus está lá sentado, olhando para um lado para ver se alguém muda. Mas daí pode perceber, ninguém vai mudar durante o período de Laodiceia, as pessoas não vão mudar, entendeu? Vão continuar morna e não vão mudar, entendeu? Então é isso aí, o fechamento da porta conforme a Bíblia, conforme eu li e entendi. O está feito só acontece no final, na volta de Jesus, é no 7º flagelo, e não antes. Então não acontece, na primeira a porta da casa não está fechada ainda, entendeu? Ainda existe a oportunidade de salvação, existe a oportunidade, não existe salvação. Por que não existe salvação? Qual é a diferença? Existe a oportunidade e não existe. Por exemplo, você pode dizer assim, dar uma oportunidade para uma pessoa assim, tu é viver ou tu é morrer? Tu está dando a oportunidade. Mas ela que vai decidir, entendeu? Não é porque existe a oportunidade de tu viver, por exemplo, assim, a pessoa vai morrer, eu dou a oportunidade, não, tu é viver, estou dando a oportunidade, mas a pessoa, não, eu prefiro morrer. Existe a oportunidade, agora as pessoas não querem. Infelizmente preferem mesmo continuar do jeito que está, entendeu? Então, existe a oportunidade, muito hoje. Hoje muitos vão se perder, hoje em dia, sempre existiu isso. As pessoas se perdem, não é porque não existe oportunidade. As pessoas se perdem porque é se perder. Porque a salvação é de graça. Jesus pagou o preço por todos nós. Jesus não fala assim, tu faz isso, tu me dá dinheiro. Não, já está paga a nossa conta. É só nós aceitar Jesus. Aceitar como nosso Salvador e Senhor, entendeu? Pronto, é isso. Está na Bíblia lá, entendeu? Então, assim,
Mas muitos vão se perder e não aceita Jesus, Jesus pagou a sua conta, a sua dívida, mas você não aceita. Tá, eu fiz, eu tenho que pagar. Aí as pessoas, sabe? E não, eu não aceito. E outro paga a minha conta. Eu mesmo, foi eu que fiz, então eu pago. E infelizmente você vai pagar, entendeu? Porque porque Jesus já pagou a sua conta, entendeu? É isso, é só você aceitar Ele como Senhor e Salvador, tá bom? Então, voltando aí o fechamento da porta, conforme biblicamente, só acontece no sétimo flagelo, ou seja, quando Jesus voltar. Anterior um pouco, quando derramar o sétimo, ele deixa de interceder, ele sai da presença de Deus ali, ele deixa o santuário celestial e vem. Aí encerrou-se a oportunidade, tá bom?